boa noite a você que está em casa. Estamos iniciando mais um HMcast aqui pela nossa TV e hoje, com muita honra, recebendo duas mulheres incríveis. Larissa e Gabriela, que ela é eu vou dizer assim, o pensamento do marketing dessa cidade. Eu ia dizer o terror do marketing, mas não. Ela é a solução do marketing desta cidade. Já conhecida aqui da nossa TV e uma pessoa que eu, Ave Maria, admiro demais. Usei até o Ave Maria aqui. E a Andresa Psideusa, psicóloga, que está aí ocupando um espaço que, diga-se de passagem, seu. Eu acho que ele sempre foi seu e agora você está ocupando. Então, hoje nós vamos saber mais sobre essas duas mulheres que eu admiro e eu tenho certeza que se você não admira, vai passar a admirar. Sejam muito bem-vindas ao nosso HMcast. Muito obrigada, uma honra estar aqui, obrigada pela oportunidade e pelas palavras. Inflacionou um bocado, né? Exatamente, dificultou a nossa entrada depois desse tapete vermelho. Que é isso, mas minha gente. Exatamente. Mas é isso, nós estamos aqui para isso, no HMcast, para conversar, para enaltecer vocês, mulheres, homens também, que passam por aqui, empresários, mas para falar sobre esse contexto. Então, já vou começar de perguntas. Aqui é um bate-bola, viu, minha gente? Vem bem descontraído. Do jeito que a gente tava antes dessa câmera dizer gravando, é exatamente do mesmo jeito. Eita, ela deu até um golinho no café. Vamos começar por Larissa. Amiga, me conte sua história. Por que publicidade? Vixe, eu acho que eu nunca quis fazer outra coisa. Eu não sabia que ia ser publicidade, mas eu sabia que ia ser comunicação, sempre. Minha mãe pode provar em álbuns de fotografias que eu sempre estava lá, com o microfone, sem deixar ninguém falar, apresentando todos os trabalhos, liderando as turmas. E sempre foi a comunicação, né? Eu nunca tive dúvida. E eu acho que isso é um privilégio muito grande, Sim. porque você já ter consciência desde a infância do que você queria ser e do que você queria fazer. Eu vejo muitas pessoas começarem as carreiras mais adultos, né, com 20, 30 anos, até 40 recomeçarem, e eu nunca tive dúvida de que seria isso, Não sei nem lhe dizer exatamente por quê. Eu acho que é uma vocação. Sim. É muito grande que eu tenho. A sua entonação de voz sempre foi assim, Larissa? Sempre. Teve esse... Sempre. Como é que eu vou chamar? Essa preposição da voz. Sempre. É muito Sempre. chique, sabia? Você acha, às vezes eu acho tão exagerado. Não. Mas sempre foi assim. Que massa. Sempre. E eu nem sei lhe responder, assim, de onde surgiu, nem como começou, nem onde veio esse desejo, porque não foi uma coisa desenvolvida. Talvez Deusa, como psicóloga, saiba até explicar melhor. Não foi uma coisa adquirida. Sim. Não foi uma habilidade construída. Eu nunca me reconheci de uma outra forma. E quem me conhece há muito tempo... Que coisa interessante. Vai dizer, essa daí vai ser da comunicação, essa daí vai ser da comunicação. Nunca Sempre teve foi outra... algo Um traço da direcionado. personalidade que Sempre. acabou vindo, agregando na sua profissão. E Na verdade, é o você? contrário. Eu acho que a profissão veio a agregar nessa Na personalidade. que já estava Eu acho que lá. ela foi só um carimbo mesmo, Então, né? Um atestado Foi de escolhida. veracidade. Foi escolhida. Verdade. E você, Privilégio. senhora, me conte. Eu fui Por que a psicologia? Foi psicologia porque eu precisava selecionar alguma coisa. Nós temos essa pressão, né? Chegou o terceiro ano do ensino médio, você precisa escolher alguma coisa. Eu não me identificava com medicina. As exatas, para mim, eram um pavor, porque eu não me identificava. E eu precisava ir para alguma área de humanas. Mas aqui em Mossoró não tinha psicologia. Aí eu passei na UERN, comecei a fazer serviço social. Quando eu cheguei no estágio de serviço social, faltando poucos semestres, chegou psicologia. Eu falei, beijos, não é isso que eu me identifico. O pessoal da minha família assim, você vai trancar, por que você não termina? Eu falei, não é o que eu quero. Definitivamente não é o que eu quero. Eu queria ajudar as pessoas, eu queria alguma coisa de humanas, atrelou uma coisa à outra, e eu escuto o que Larissa falou. Todas as pessoas que me olham falam, você nasceu para ser psicóloga. E eu fico, gente, eu não sei por quê. Mas eu tenho uma facilidade em ouvir, em orientar, em acolher. E colocar isso na minha profissão é um baita privilégio. Ei, Baita vocês falando privilégio. isso, eu me lembro de mim. A minha avó dizia que eu ia ser telefonista. Porque ela só tem isso e não tem condições. O quanto você conversa e o que você fala no telefone, você vai ser telefonista. E hoje você está aí, dando hoje estou voz aqui. às empresas e às ideias das pessoas. Isso, aceitei. Não foi telefonista, mas Sobre está aí, isso. trazendo Mas ela sempre ideias. dizia, esse seu jeito, eu sempre fui muito parecida assim com Larissa nesse aspecto. Eu preferia 1000 vezes apresentar o trabalho da faculdade do que fazer prova.
Eu também. Eu sempre fazia os trabalhos da escola e se fosse pra falar qualquer coisa na frente das pessoas, era eu também. Então, exatas também nunca foi, assim, minha paixão, mas sempre foi esse lado da comunicação. Mas vamos lá. Falando sobre empreendedorismo, eu tenho uma pergunta, assim, bem sincera pra vocês, que eu acho que nem é um ciclo fácil pra todo mundo. Quando foi que vocês entenderam que vocês são uma empresa? Porque hoje você é psicóloga, mas você é uma empresa. Você é comunicadora, tem sua agência, mas você é uma empresa. Quando foi que essa ficha caiu? Quando foi que vocês entenderam que poderiam monetizar isso? Eu diria que eu comecei a entender que eu precisava até expandir quando eu vi que eu estava só vendendo hora. Custa muito caro vender hora. Sim. Você vai vendendo hora, e quem vende hora, uma hora cansa. Sim. Porque ou você está ali inteiramente no seu trabalho, hora por hora, ou você não está ganhando, ou você está deixando de estar com a sua família, então você vai tendo que selecionar. E eu tinha um desejo muito grande de envolver mais pessoas no meu trabalho. Não é à toa que eu comecei a criar conteúdo digital, a coisa foi dando certo, foram chegando mais seguidores, pessoas querendo terapia e eu já assim, não consigo. Precisei abrir turma de mentoria, porque hoje, além de psicóloga, eu sou palestrante, eu sou mentora. Eu também trago, assim como você, eu também dou voz às coisas que as pessoas querem colocar em prática e não sabem falar. Então, eu precisei expandir o meu trabalho. No momento que eu olhei e vi, eu tenho como ir muito mais além disso aqui. Mas teve uma dor, porque a grande maioria das pessoas vão pela dor. Tipo, ó, a minha hora custa, mas eu não estou recebendo o suficiente pra isso. Teve. Então, tipo, a grande maioria das pessoas vão na virada de chave da dor. Foi na base da dor. Não foi na base do aprendizado. Ai, que bonitinho, vamos aprender, vamos aqui, vamos crescer. Não, foi na dor, foi errando, foi vendo assim, eu tô sem tempo, eu tô sem dinheiro, eu estou sem estratégia e eu preciso me organizar. Entendi. Porque quem não tem planejamento não tem resultado. Então, você reformulou. Com certeza. Reformulou. E Com tu, certeza. Larissa? Foi quando eu fui demitida do shopping. Você era CLT. Eu era CLT, gerente de marketing, salário no topo, uma carreira extremamente estabilizada e no segundo mês de pandemia eu fui desligada, sem esperar, porque jamais eu esperava aquilo ali. Eu tinha sido a gerente mais premiada do ano anterior, né? A pandemia começou em março, em dezembro eu tinha recebido o prêmio de melhor gerente de marketing do Brasil, do grupo. E aí, quando veio a pandemia, eles fizeram, obviamente, um corte, né, de custo, desligaram todos os gerentes das unidades e eu fui desligada também. E aí, assim, mesmo tendo surgido muitas oportunidades, muitos shoppings me chamaram, porque eu já era conhecida no meio, né, no mercado e tal, eu não tinha mobilidade. Porque uma coisa que eu sempre tive muito clara na minha vida foi, e para mim é inegociável até hoje, o fato de morar em Mossoró. Para mim é inegociável isso, assim. Eu não quero deixar de morar aqui nunca. E aí eu não tinha como ir embora, porque trabalho em shopping center é uma dedicação exclusiva. Sim. Tem que ser, é de domingo a domingo, então não tinha essa possibilidade. E aí eu decidi tirar um ano sabático, a gente estava em pandemia, todo mundo em lockdown, né, home office e tal. Eu digo, não, eu recebi uma boa rescisão e tal, eu vou tirar um ano de descanso, a gente tira poucas férias, a gente tira quase nunca férias, poucas férias. E eu disse, não, vou dar uma descansada. Aí eu recebi um convite de um grande amigo meu, parceiro de negócios, de Hélito, para fazer um trabalho com ele. Algo específico, Algo pontual. específico e pontual. Aí, a partir daí, eu entendi que a partir daquela oportunidade eu poderia fazer assessoria de marketing, consultoria. E desse trabalho que eu fiz com ele, algumas pessoas me vendo no mercado começaram a me procurar. Hortência, eu vou dizer uma coisa super engraçada, assim. Eu nem sei se é engraçada a palavra, mas eu nunca prospectei um cliente. Graças a Deus. Tipo assim, eu nunca botei uma página, dizer assim, hoje eu vou atrás de fulano. Larissa, mas sabe uma coisa que eu prospectar. digo pra todo mundo, desculpa, mas isso é importante pra quem tá em casa. Quando você tem certeza do bom profissional que você é, não há desespero. Não há desespero. Não tive. Eu fui vendedora por muito tempo, né? Sempre fui vendedora, mas eu nunca tive medo de ficar desempregada. Não, também não. E é isso, o Também resultado de você nunca prospectar é porque
todos que conhecem o seu trabalho sabem da qualidade daquilo que você entrega. Agora você precisa ter uma coisa muito importante que é resiliência e coragem de trabalhar. Sim. Verdade. Muita coragem de trabalhar, porque eu recomecei praticamente sozinha. Eu tinha Marcelo Henrique, a quem eu tenho uma gratidão enorme, um design muito qualificado, um irmão para mim, que quando as pessoas começaram a me procurar, eu dizia Marcelinho assim... TBK. Marcelinho TBK, um beijo. Eu dizia assim, Marcelo, eu tenho medo. Aí ele dizia, homem, vamos fazer? Você não sabe fazer? Vamos, eu faço a arte. Marcelo chegou a fazer arte para mim de graça, para eu ter a coragem de atender um cliente. Porque Olha eu dizia isso. assim... Marcelo, eu não tenho condições de fazer isso, não. Trabalhar como agência, entender que eu sou isso. E aí, o primeiro cliente grande, assim, que apareceu de grande porte, que foi o Grupo Vita, já comecei assim, com a G-Vita. Uau! Sabe, assim? Coisa Quando eu pouca, recebi, básica. quando eu recebi a G-Vita hoje é a maior empresa de assistência médica e extra-hospitalar do Nordeste. Inclusive. Aí quando a Emanuela ligou pra mim, que ela disse assim, ei, eu queria bater um papo com você, eu vou fazer um brand, quero mudar a logomarca e tal, e eu queria falar com você, bababá. E aí eu fiquei assim, nossa, já veio assim, sabe? Já veio Já assim. chegou chegando. Mas eu sempre trabalhei muito, né? Eu sempre trabalhei Aí as demais. pessoas falam assim, ai, veio fácil. Não, amor, não veio Não. fácil. Sorte, As foi pessoas dizem sorte. assim, se tá fácil, tá errado. Não, amor, se tá fácil hoje é porque já esteve difícil antes. Isso. Eu já E é trabalhei muito- para que hoje esteja mais fácil. É muito importante É, enfatizar que o que as pessoas veem hoje, que vocês veem hoje de sucesso, antes teve, né? Você só vê ali o pilarzinho do iceberg. Tudo que foi feito atrás, as noites, a gente, eu vou dizer, nós três, a gente pensa muito com raciocínio, né? É com Sim. pensamento, a gente trabalha com pensamento. E isso é tão forte, tão pesado, ouso dizer, quanto construir uma casa. Muito É. mais. A casa você termina. É, A cada... é Boa, isso. E mais, É físico. isso. Você vai, faz e vai para casa. Isso. A gente não. Você Exatamente. pensa no trabalho, você pensa em casa, você tá tomando banho, você teve uma ideia, você para, você anota, você tem que utilizar aquilo ali ao seu favor. Não tem Exatamente. esse espaço de Né? você parar e descansar. Não tem, não? Não, e é um processo empreender, principalmente para a gente que é mulher. Por exemplo, o meio que eu empreendo é um meio muito machista. Inclusive, eu fui praticamente a primeira mulher a trabalhar com marketing mesmo em Mossoró. Era Eu me um meio recordo disso. só de homens. Hoje ainda são muitos homens. Donos de Majoritariamente, agência, né, a maioria homens. são homens. Então, assim, eu sempre enfrentei muito isso, assim. Eu sempre fui muito além. E ser empreendedora é um caminho muito solitário. Muito solitário. Para todas nós, e eu acredito que para os homens também, mas assim, para a gente, a conciliação é muito solitária. Então, assim, Larissa, você não tem vontade de desistir? Já tive muito. Tive a semana passada. Quem não, hein? Frequentemente. Quem não? Tive a semana passada. Choro, tenho raiva, me sinto estressada com Duvido, com né? os resultados. Mas, assim, de certa forma também que às vezes a gente olha e vê uma coisa legal e diz assim, poxa, que incrível, né? Essa semana mesmo, domingo, eu fiz uma ação para um cliente num evento e quando eu vi a fila, assim, na ação, quando eu vi a quantidade de pessoas... Eu sei qual foi, queria estar... Ai, Quando eu vi ter a ido emoção só das pra fazer. pessoas, a realização, eu digo, poxa, é muito Vale o gratificante que foi a meu ação. trabalho, sabe? A gente fez eu tenho um cliente que era patrocinador de um evento junino, e aí a gente teve a ideia de fazer uma máquina dessa de caçar, Pegar ursinho. pegar ursinho. E Quando a eu vi, máquina fiquei toda louca. personalizada, e você pegava o ursinho e tinha ursinhos que eram premiados com produtos da empresa, né? Sensacional. E aí, assim, roubou a cena da festa. Foi incrível. Fila, o pessoal brincando, adultos voltando a ser crianças ali naquela perspectiva de ganhar o ganhar o prêmio. prêmio. Foi muito legal. Então, Muito quando bom. você vê, pelo menos no marketing, eu acho que na psicologia não é diferente, o que você consegue transformar na vida das pessoas, na empresa das pessoas, né? A gente chegar numa empresa e a pessoa diz assim, olha, eu sempre penso isso, eu lido com o sonho de alguém. Isso é perfeito. Eu levo Muito muito bom. a sério, Perfeito. porque
É o dinheiro da vida. Quando eu vou fazer uma inauguração, Andresa, quando é uma empresa que vai abrir, eu fico muito criteriosa com tudo, porque eu digo, é o dinheiro É da o vida dinheiro da pessoa. Isso. Exatamente. Da Todo vida investimento da de pessoa. energia, de tempo, de dinheiro, de expectativa está ali. Está ali. Tem gente que Está faz ali. empréstimo, que vende carro, Isso. que vende a casa, que hipoteca a casa da mãe para realizar um sonho de empreender. Então, a verdade. minha responsabilidade nessa perspectiva ela é muito alta. É verdade. É o meu Muito. compromisso de resultado é muito grande. Então, eu me preocupo muito com isso, entendeu? Entendi. E a senhorita, vamos Lois. Tava só complementando aqui Sim. o que Larissa estava falando, mas uma frase que me marca muito é que não é a marca que você usa, é a marca que você deixa nas pessoas. Você estava Sim. falando de transformação, eu estava pensando, não é só sobre o dinheiro, mas é exatamente essa questão do sonho. Ah, eu coloquei muito dinheiro, sim, mas para realizar um sonho, e realizar um sonho custa muito, mas não realizar esse sonho custa um sonho. E aí você verdade. não realizar um sonho é um peso para a vida inteira. Meu Deus, eu juntei vocês duas aqui hoje. Senhor, obrigada. que Muito obrigada. pancada. Obrigada. Duas fãs. Que Suas pancada. fãs, uma E da outra. Meu Deus. E é sobre isso. Mas empreender, como a gente já sabe, não tem essa jornada 100% fácil. Não, é Qual muito foi o difícil. período mais complicado para vocês? Porque existe na vida de todo empreendedor, tem um momento difícil. Quando foi assim que vocês... Eu não diria nem que é um momento, são vários. São, Eu vou sim. dizer o nome mais difícil da vida do empreendedor, é constância. Sim. Porque a gente acha que comecei a empreender, começou a dar certo, agora é só assim, ó, só pra cima. Amor, a gente ainda cai tanto, a gente ainda tropeça tanto, Eu a ouvi uma gente coisa ainda de erra LJ. tanto. Que é muito válido. Ele diz assim, ó, quando você tá lá no pico de algo que você conquistou, você vai sonhar com outro pico. Pra você chegar no outro pico, você vai ter que descer Uhum. e subir de novo. Você não pula de um pico pro outro. Isso. E eu sempre falo também pros clientes de forma comercial, né? O comércio, ele é assim. Uhum. E ele tem muda. Eu acho que ele tá assim, com Aham. todas as coisas que estão Inconsistente, acontecendo. Né? Então, tipo, tem. Mas o seu, Andresa, não quero generalizar aqui, não. Eu quero saber de você. Porque é muito importante a gente saber de vocês. A realidade. Poxa, a Andresa tão empoderada. Já aconteceu, já. Ah, tá. Então ela venceu, eu consigo vencer também. E Larissa do mesmo jeito. Me conta. A minha maior dificuldade é conciliar tudo. Sim. Todos os trabalhos. Terapia, psicoterapia, grupos, mentoria, palestras. Eu sou mãe, Mãe, filha. sou filha, neta. sou mulher, né? Sou uma pessoa que precisa se cuidar. Então, tenho várias coisas para dar conta e, confesso, a constância é o mais difícil. Sim. Porque quando vem uma dificuldade, tudo bem, você superou, mas daqui a pouco lá vem outra. E vem outra. E aí você tá lá em cima, e aí vem outra. Tá tudo ok na sua vida profissional. Vem um problema na sua pessoal. E esse balanceamento que a gente precisa fazer é uma das coisas mais difíceis do dia a dia. Porque um dia acontece, tranquilo, você lida. 2 dias, uma semana, um mês, um ano inteiro desses desafios inconstantes é muito difícil, mas não é impossível. E aí eu sempre falo, a gente acha que a vida é brincadeira, a vida não é brincadeira. Mas a vida é um jogo e a gente precisa aprender a jogar. Não é uma questão de falsidade, não é uma questão de Não de é uma mentir. disputa, Não mas é. é um jogo. Mas é um jogo. Ou você aprende a jogar, ou você aprende a se posicionar, ou a onda vai levar você e você nem vai sentir o que está acontecendo. Então, isso é no meio de empreender, isso é no meio pessoal, isso é no meio social, relacional, qualquer um que você entrar, você vai ter essa dificuldade. Agora, a questão é a constância que você precisa ter para conseguir sair exatamente desses... Não se vislumbrar quando estiver lá em cima e também não desistir quando estiver lá embaixo. A consciência de terão momentos lá em cima e terão momentos lá embaixo. Em todos eles, eu precisarei reajustar a minha rota. Agora, se eu desistir, eu nunca vou chegar lá. Eu nem vou saber o gostinho Não. que é chegar lá. Não. E você, Lari? Eu acho que no marketing tem muito a ver com constância também, mas a reinvenção que a gente precisa fazer todo dia. Um profissional de marketing hoje ele tem que se reinventar toda hora, porque as coisas acontecem muito rápido. Muito rápido. Está Principalmente nesse acontecendo mercado. muito Sim. mais rápido ainda no nosso mercado. E todos os dias a gente precisa inovar. Então, essa inovação é um desafio constante, porque ela consome uma energia de exaustão muito grande. Eu vejo Verdade. hoje uma geração de marketing formada em calendários prontos, em arte do Canva, em cronograma de chat GPT, Verdade. nada
Contra, inclusive uso muito o ChatGPT, não é sobre esta pauta. É sobre a falta de estratégia pensada especificamente e exclusivamente para a dor daquele cliente. Isso eu vejo raro no nosso mercado. Eu vejo estratégias copiadas, coladas, cronogramas padrões, né? E eu vejo gente postando dia da água só porque é o dia da água, sem nem... Propósito. sem nem ter água no negócio, entendeu? É. Tem que Então, pensar. assim, para mim, o maior desafio é esse desafio constante de inovação. Porque eu acredito que um profissional na nossa área, hoje, na área de marketing, ele precisa estar totalmente ligado a esses 3 pilares, que é a inovação, a tecnologia e as pessoas. Sim. Então, manter isso alinhado, conectado, é um desafio muito grande. Para mim, pessoalmente, é o mais constante desafio. Assim, todos os dias de manhã eu acordo e depois da minha oração pessoal, o que é que eu vou fazer? A minha segunda Algo novo, pergunta tudo é de o novo. que é que eu vou fazer diferente hoje? E a atenção onde é que eu vou é uma inovar? joia, né? A gente precisa roubar a atenção, sobretudo no marketing. É sobre isso, é sobre você roubar a atenção. É verdade. Mas, de toda forma, não compensa. Você, enquanto mentora, orienta muito. Sim. Eu vejo muito você Nós conversamos orientando os muito seus sobre clientes a isso. respeito disso. Não adianta ter só atenção aleatória, de forma... Você vai chamar um público que não é o seu, depois você Exato. vai se frustrar porque aquele público Não não era o está seu. comprando e você vai querer desistir. Exatamente. E hoje a gente precisa entender uma coisa muito importante, que atendimento bom e entrega de conteúdo, porque eu sou criador de conteúdo, isso é commodity hoje. Hoje você não precisa mais entregar conteúdo, porque a própria internet entrega para você, tem cronograma pronto, você compra por R$ 9,90 o ano. Então, isso hoje virou mais do mesmo. É que nem para o atendimento hoje, a profundidade de você aprender a entender o cliente, que não é mais atender, é entender. O cliente está cada vez mais específico e eu preciso entender ele. Então, se eu chego numa loja e a pessoa não entende que eu sou uma mulher, que estou sobrepeso, que ando muito, que preciso de uma coisa assim, 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 não vai rolar para mim. Verdade. O Ctrl-C, Ctrl-V não funciona para todo mundo, né? Para mim. Aí vai chegar, por exemplo, eu vou entrar numa loja de sapato, eu e Deusa temos comportamento extremamente parecido, mas o sapato que ela usa não é o que eu uso. O salto fino para mim não funciona. Então, se a pessoa que nos atender não entender isso, vai ser para mim uma frustração muito grande como cliente, Que é onde entra o processo entendeu? humanitário, né? Exatamente. As pessoas meio que, elas estão muito no automático das necessidades e esquecem que o processo humanitário é ali um divisor de águas para que você tenha um negócio de sucesso. Exato. Ah, mas é porque eu quero contratar uma empresa que faça o atendimento totalmente tecnológico. Se me perguntar, 100% tecnológico, eu sou muito contra. Porque você perde, né? Essa postura, o contato, essa humanização. O acolhimento. Você pode ter a mesma peça para 2 pessoas diferentes, mas com personalidades diferentes, com Isso. posturas diferentes, para eventos diferentes, por exemplo, né? É porque a automação, as pessoas precisam entender que ela tem que ser usada como um instrumento de inteligência para facilitar a nossa vida. Onde é que eu posso usar a automação? Na entrega de relatórios, eu posso usar automação. Justo. Porque eu não preciso parar um colaborador 3 horas mais para fazer um relatório. Eu fiz muito RMD que levava 3 dias, um coordenador parado para entregar um relatório de desempenho mensal. Hoje é para a gente ter processos automatizados que entreguem esse relatório em 20 minutos. Eu seleciono numa abinha de fluxo que eu quero e o aplicativo... Pronto, isso é importante na automação. Sim. Que é Mas, trazer mais praticidade, né, para o trabalho e não tornar o trabalho Exatamente. aquilo ali. mas eu automatizar o atendimento, eu automatizar o entendimento, é muito difícil. É muito difícil. É muito e ele difícil. está cada vez mais específico, e as pessoas estão cada vez mais As específicas. pessoas falam assim, o ChatGPT vai ficar no seu lugar. Amor, não tem como. Não tem como. A única pessoa que está com medo disso é aquela que não tem confiança no que ela entrega. Porque ela sabe que vem do ChatGPT aquilo que ela está entregando. Exatamente. Então, realmente, a qualquer momento, Na se verdade, tudo não ela que tá vem- entregando, ela tá só repassando, Tudo que né? vem de mim E vem vem de lá, muito então disso. realmente ele pode me tomar o meu tem canto. muito Mas a isso. partir do momento que você tem confiança na sua entrega, isso não acontece. O seu posicionamento humano vai muito além do posicionamento de uma máquina E o tecnológica. posicionamento entra muito na questão que eu quero envolver vocês agora. O ápice. Qual foi o ápice de vocês? A sua ida para a rede social do jeito que você foi proposital? As suas campanhas, teve alguma que você olhou e disse assim, essa aqui
vai bombar. Ou alguma que você olha, que eu até já sei, uma que você vai dizer, e diga, essa aqui é minha filha. Partiu. Porque eu me lembro demais que quando eu vejo, assim, clientes que estão fazendo muito, muito sucesso, eu digo, eu fui paga, fiz meu trabalho, mas, poxa, eu participei. Foi legal É bom estar nos demais. bastidores, né? Foi legal demais ver, foi legal demais acolher. Então, tipo assim, qual o seu ápice, o seu momento, assim, que você olha e diz, poxa, tá valendo a pena, tá Nossa. fluindo. Esse ano, quando eu estava em São Paulo, em um evento, que eu fui única e exclusivamente para esse evento, sentada numa mesa com mulheres, empreendedoras, empresárias, e eu olhava ao lado assim, eu falava, eu estava sonhando com isso 2 semanas Sim. atrás. Sonhando assim, nossa, eu queria tanto poder estar lá. E hoje eu estou olhando para essas mulheres, abraçando elas. Então, foi nesse momento que eu entendi assim, o meu ápice para chegar, como o Joel J disse, Sim. né, no próximo ápice, que eu já estou sonhando com o próximo. A ida para a rede social foi proposital? Completamente. Eu precisava divulgar o meu serviço. Hoje em dia a gente não usa mais cartãozinho, Sim. outdoor para uma pessoa Mas você recém-formada não é divulga, uma, você uma divulga com possibilidade. humor, você divulga com sarcasmo, você divulga de E um essa jeito foi a minha que intenção. prende. Foi divulgado de uma forma orgânica, que eu não precisasse falar, oi, gente, tudo bem? Eu sou psicóloga, se você precisar do meu atendimento, estou aqui. Não. Eu vou cutucar a sua dor, eu vou tirar onda com a sua dor, e eu trago ali uma perspectiva de possibilidade para você resolver aquela dor. Muito Mas bom. a intenção foi ir para a rede social, facilitar o entendimento da saúde mental para essas pessoas que não entendiam o que era, até que o meu nome começou a circular. Nossa, aquela mulher tatuada é psicóloga. Nossa, cabelo curto. Nossa, e ela faz vídeo assim. Nossa, tão diferente, tão disruptiva. E era aí que eu entrava na mente das pessoas. Eu até falo, Quebrando sempre que tabus. alguém vem me falar, tem gente falando mal de você. Como é que eu posso agradecer essa pessoa? Porque assim, ela está fazendo um marketing Pare agora! gratuito pra mim. Muito Eu não bom. preciso falar o meu nome. Ela tá Muito falando o bom. meu nome. Aí a pessoa vem, olha aqui essa psicóloga. Olha isso aqui. Que coisa E horrível. mostra. Aí mostra meu perfil. E eu sempre falo, se for falar mal de mim, mostre o meu perfil. Por favor. favor. Não só fale, mostre o meu perfil. Você que falou mal não gosta, mas a pessoa que ouviu vai dizer, nossa, eu vou lá olhar. Aí curte um conteúdo, aí se identifica com outro, e aí a coisa vai E funcionando. compartilha. Então, a ausência de medo de desagradar foi o que me ajudou a chegar no meu ápice. Foi olhar para aquele movimento que era sempre mais do mesmo, como Larissa falou, de uma luta de psicólogos falando de ansiedade, de depressão, de diagnósticos. Eu olhei e falei, não, peraí, vamos falar de uma nova forma, de uma De um jeitinho perspectiva diferente. diferente, tratando as mesmas coisas. Foi aí que a coisa começou a expandir e eu falei, eu posso chegar onde eu quiser. Mas essas características são características suas, porque isso é uma curiosidade, né? Ah, Hortência, eu sei, tá, gente? Mas se eu sentar com você pra conversar, você vai ouvir isso aqui de mim. Não, ali é um roteiro, porque existe essa curiosidade das pessoas de saberem. É totalmente. É inerte, na verdade. Assim, é inerente uma coisa. É muito difícil você separar o pessoal do profissional. E Sim. é muito bom quando você consegue agregar os dois de uma forma natural. Natural. Natural, simplesmente flui. É quem você é uma forma. Tem um amigo meu que ele fala, você é um personagem muito bonito. E aí eu ficava bem chateada, porque pra mim era uma forma pejorativa. Ele falava, não, todos nós somos personagens. Sim. Você não fala comigo da forma que você fala com os seus clientes. Você não fala com os seus seguidores da forma que você fala com os seus clientes. Você não fala com seus alunos de mentoria da mesma forma que você fala com seus pacientes. Sim, são eu posturas comecei a- diferentes. Nossa, então realmente, então eu estou performando bem. Ou eu atraio, ou eu atraio. Exatamente isso. Gosto. E a coisa vai fluindo porque é natural. Então, eu acredito que o meu ápice foi eu olhar ao meu redor e ver. Conquistei. As coisas que eu estou sonhando, eu estou realizando. Que É top. possível realizar um sonho. É possível viver enquanto realizações aquilo que antes eram só sonhos. E isso é falta de medo de desagradar. Eu não tenho medo de desagradar. Ah, nossa, mas eu esperava que você fosse tal psicóloga. Eu sinto muito. Se você quiser ser essa psicóloga, a vaga é toda sua, mas não cabe para mim. Isso precisou envolver família. Aí você não vai fazer um doutorado, você não vai fazer um mestrado. Não, não é esse campo que eu quero seguir, é esse aqui. Nossa, mas um concurso, e as pessoas têm muito medo, né? Um concurso, você precisa ser CLT para ter segurança. E hoje a gente tem um mundo de possibilidades de empreender Muitas. e as pessoas se prendem. Não, mas eu preciso do fixo. Não, mas sem ser o fixo eu posso ter uma variedade bem maior. Não, e aí essa dúvida, esse medo faz com que você pare. É verdade. E eu digo Paralisa. muito, a dúvida paralisa você. Porque você nem sabe se vai para um canto ou se você vai para o outro. Quando você decide, ainda que você decida, eu decido desistir, você movimenta.
Mas eu acho importante você frisar isso, porque quando você tem dúvida, o interessante é que você busque ajuda. Seja em qualquer situação. Eu tenho muito isso comigo. Se eu tiver uma dúvida sobre algo, eu vou procurar alguém que eu tenha certeza que entende mais que eu. E vai ser assim. Por exemplo, o fato de Andresa. Gente, não pode ser minha amiga, ela só pode ser minha terapeuta. Mas estamos aqui vencendo essa luta diária, porque eu queria que ela fosse minha amiga. E Larissa, do mesmo jeito. Ontem eu precisei de Larissa antes de ontem. E aí eu liguei pra ela, eu não desejei nem boa tarde. Eu disse: vamos ajudar a coleguinha? Não foi desse jeito, Larissa. Eu estou aqui com uma dificuldade. Aí ela, o som do celular, você tá no Viva Voz? Porque se você tiver, eu não vou poder dizer. Ela, não, eu tô no Viva Voz, que eu tô subindo o elevador. Pois vamos, calma. Aí Larissa falou. Aí no final, ela disse uma coisa tão interessante que eu só vou usar isso mais vezes. Ela disse: calma, respira, escuta o seu coração. Não, mentira, mas ela disse: calma, respira. Você não vai contar pra mais ninguém e a gente vai solucionar isso amanhã. Aí eu fiquei, eu disse, era só isso? Era só isso que eu tinha que fazer? Aquela angústia Poxa, todinha foi resolvida assim. essa energia toda, Como é bom ter um profissional não pra é? orientar. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, sobre como as pessoas que nós consideramos que estão no seu ápice podem ajudar outras pessoas também. E o seu ápice? Me Meu Deus, conte. São Deus, eu tava muitos. falando e eu tava assim, meu Deus, meu ápice. Porque, São tantos! porque eu acho tão difícil. Não é escolher um momento, é achar que eu já cheguei a tudo que eu queria fazer, ou Entendo. realizar, ou entregar, ou transformar na vida das pessoas. Eu sei que eu já construí algumas histórias, eu sei que eu já mudei algumas realidades, eu sei que eu já transformei muitas coisas, eu sei que eu já vivi coisas e cheguei a lugares com o meu trabalho que eu jamais imaginei. Quando eu me vi em alguns momentos palestrando em grandes cidades, tipo em Guarulhos, em Salvador, e as Larissa, pessoas... você sabe, quando eu vejo, eu fico pensando, meu Deus, ela é minha amiga. E tipo assim, 300 pessoas 300 mulheres ali numa plateia, e depois elas se levantam e não deixam eu ir embora. Eu tenho que sair correndo, porque Massa. geralmente para voltar assim... mas eu tenho uma coisa comigo, Hortência, muito forte, assim. Eu sempre tive muita ponderação com o que eu faço. Então, eu sempre me volto para o eixo, toda a vida que eu penso nesse ápice, ou no sucesso, ou no cheguei em tudo. Eu sempre me lembro de uma coisa importante, que é: o meu trabalho é um serviço. Sim. O marketing é um serviço. Eu sirvo as pessoas com isso, né? Então, assim, as pessoas pagam para mim, para a minha estratégia e para como eu posso ajudá-las a transformar um posicionamento, uma realidade, Pra ser válido, né? Então eu nunca acho que é sobre mim. Eu acho que não é o meu ápice, são os clientes que eu levei ao ápice. Entendi. Então, quando a gente olha para a história da Gevita e a gente entende que a Gevita mudou a cor da saúde, Eu queria muito que ela falasse era sobre isso. verde e Empolgada. hoje é roxo. Roxo. Você pensa em saúde, antes era tudo verde, hoje é tudo roxo. Então, é um ápice. Mas É você um entende ápice. que você está na base Eu já dessa ia dizer construção? isso. Eu já ia dizer, como Seus esse ápice clientes existe sem estão você? chegando no ápice, mas você está na base desse ápice, amada. Exatamente. Aí quando você olha, por exemplo, quando eu olho, por exemplo, a Fórmula Certa tem um crescimento gigante e uma loja que sai do Gigante. interior de Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte. Em Caraúbas, hoje é a maior farmácia de manipulação do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São coisas que a gente olha, são construções que a gente Vai faz. fazendo ao longo, né, do caminho. E vai fazendo ao longo do caminho, que é exatamente isso, assim, de olhar para aquele momento assim, poxa, eu transformei essa realidade. Então, para mim, o ápice, ele sempre vai ser o resultado de um cliente satisfeito, uma sabe? coisa que eu queria até agregar com o que você está falando, Lari.
O que a gente fala de ápice não é cheguei e parei. Não, Não, são nunca conquistas. tem. São conquistas. Que a gente e está até disse vários, comentando. são vários ápices, né? E falar sobre isso, tem muita gente que fala, nossa, tá falando do ápice, ela é muito soberba. Sem soberba alguma. A gente sabe o quanto que a gente batalha para construir as nossas construções que estão É sendo porque feitas ainda, hoje né? eu percebo muito que essas palavras, ápice, sucesso, topo, não sei o quê, estão muito correlacionadas e relacionadas a dinheiro. E as Sim. pessoas hoje estão muito preocupadas com isso. Com o dinheiro. Eu vejo gente, com todo respeito, eu não sou uma profissional para medir profissionalismo de ninguém, mas Sim. o que faz você poder cobrar melhor em um mercado capitalista é a sua experiência somada à sua qualidade técnica. É assim, sempre foi assim e sempre será assim. Necessária. Então, quando eu percebo uma pessoa sem um case, porque modestamente, sem soberba, eu tenho uma coleção. Uma coleção. Então, assim, sem nenhum case, chegar para um cliente meu, como já aconteceu várias vezes, com um portfólio para cobrar o que eu cobro e saber que não entrega o que eu consigo entregar, não que eu tenha medo de perder aquele cliente, não, porque quando acontece o cliente manda para mim morrendo e ri até. Mas, assim, eu acho que é você não entender que a vida é construída Sim. em passo a passo, degrau a degrau, escada a escada. O que é que você já fez que transformou a vida de alguém? O que foi o seu ápice? Isso. Qual é o Ai. seu case de sucesso? O bom Olhe eu, com 20 anos de profissão, assim, fundando uma história de marketing, estudando, graduada, pós-graduada, não acho ainda que cheguei a um ápice do ápice do ápice do ápice do sucesso, entende? mas quem tá Entendo. fora olha Olha. pra você e fala, ela tá Porque- no ápice do ápice. Eu quero Exatamente. fazer o Ctrl+C, Ctrl+C, porque pra ela deu certo. Exatamente. Olha lá quando ela tá cobrando, eu vou fazer igual e vou cobrar igual. Falta o tempo de serviço, falta as experiências, falta o portfólio, Falta a faltam bagagem. os erros, A bagagem. faltam as A angústias, faltam tudo credibilidade, o aquilo. network, A reputação que a você reputação. construiu. Porque antes de vir a oportunidade, vem a reputação. Eu não estava Acredite. preparada para hoje. E eu me Acredite. preocupo muito com isso. Assim, eu me preocupo demais com o resultado que eu vou entregar a um cliente. Hoje, Hortência, as pessoas me procuram com muita frequência e se eu não conseguir entregar um trabalho de qualidade, eu não faço. Existem verdade. segmentos hoje que eu não atendo mais. Ah, Larissa, você não atende porque o custo-benefício não compensa? Não, porque exige um esforço de tempo que se não for para eu, como eu não consigo mais, eu não consigo dedicar, eu não vou assumir o compromisso para não estar completamente dedicado ao seu negócio. Para não entregar para você. Para não entregar para você o aquilo que você espera precisa e naquele precisa, segmento. É verdade. Entendeu? Então, assim, acho que isso é uma responsabilidade muito grande também. Muito. Porque eu vejo as pessoas pegarem, pensando no dinheiro e não fazem uma entrega. E uma coisa que eu quero dizer a qualquer pessoa neste mundo que esteja começando, ou que esteja no meio, ou que esteja terminando, ou que faça, que o dinheiro, ele sempre será um resultado. Consequência. Dinheiro, ele é resultado, ele é consequência, ele vai vir. Hoje eu olho para minha vida e eu digo assim, meu Deus, eu já conquistei tão mais do que um dia eu pensei. É verdade. Exatamente. Eu já tenho tanto mais do que o que um dia eu achei que eu fosse conseguir ter, entendeu? Então, assim, quando você se coloca dentro dessa perspectiva, você entende que nunca faltou, é só trabalhar. É só uma questão de mudar a prioridade, né? É verdade. Porque quando Eu- você eu- vai só atrás do dinheiro, é só o dinheiro. Quando você vai atrás de resultado, o dinheiro vem, Vem, a fama, flui. a reputação, É. a coisa vem. Eu tava no último podcast, nós gravamos, foi com o Lairinho e com o Adolfo, né? Adolfo foi meu patrão. Na Costa Larga, eu trabalhei para Adolfo. E aí, quando a gente chegou lá embaixo, ele, Hortência, você foi tão interessante ouvir, você é a prova de que a moeda gira de lado. Porque eu olhava pra você, eu não imaginava nunca que você é uma menina jovem que gostava de vendas e você ia fazer o que você tá fazendo agora. Que pra mim era, tipo, improvável. A percepção das pessoas podem mudar. Sim. Você pode mudar, pode evoluir, pode fluir. Você pode ser o improvável que está dando certo e que vai dar muito mais certo. Eu acho que nessa jornada, a gente só precisa aprender a quais são os conselhos que você de fato vai ouvir, a quem você vai se associar e em quem você vai se inspirar. Isso é tão Estudar. importante.
Eu acho que é muito importante estudar. Estudar As pessoas primordial. não estão mais preocupadas, e eu fico louca com isso, em estudar. É sempre assim, peraí que eu vou ouvir aqui, óbvio que existe N formas, tem pessoas Sim. que escutam, uma questão cognitiva, né, gente que Sim. aprende mais lendo, Sim, gente que aprende sim. mais assistindo, isso é ciência, eu não estou aqui para discutir, mas assim, como você está estudando, o que é que você está lendo, que tipo de conteúdo você Quais está referências? consumindo, Absorvendo. quem são as suas referências musicais, quem são as suas referências teatrais, culturais. Isso é repertório. Cultura é raro, viu, hoje em dia. Exatamente. Isso é repertório. O que é que você tem lido? Eu, se sentar para uma pessoa para entrevistar, para trabalhar comigo, a primeira pergunta que eu faço: você está lendo o quê? Porque isso, para mim, para trabalhar com comunicação, já dá muitas respostas. Exato. É verdade. Ai, não, porque o TikTok, a trend, Aham. você tem que olhar isso aí. Mas, assim, o que é que você está consumindo que está transformando a sua vida? Uhum. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso hoje é um grande diferencial. Porque tudo da rede social consumida em larga escala tá virando commodity, Ctrl-C, verdade, Ctrl-V, Ctrl+C, a Ctrl+V. trend tá Trends, lá, né? você É. pega o áudio pronto, tem modelo pronto no CapCut. Exatamente. Mas qual é a estratégia que você está tornando diferente? E isso vem muito também da Entendeu? educação do incentivo. Quando Clarice fala isso, eu fico pensando, meu Deus, eu acho que eu tô fazendo certo. Ontem eu passei isso pra Larissa. Eu falo isso. Eu acho que a minha maior custo com a minha filha hoje é com livros. Ia falar isso agora. Ontem, lá, quando eu vi sua filha lendo, tipo assim, lendo em inglês, assistindo série em inglês, isso sim é um benefício. Isso. Cadê? O que é que as pessoas estão lendo? Então, assim, acho que hoje a gente vive num mundo que a gente está precisando cada vez mais transformar urgência em inteligência. Verdade. Transformar urgência em inteligência, né? A gente fica dependente disso aqui, aí a gente deixa de ler um livro, a gente deixa de ter tempo de qualidade, Exatamente. a gente deixa de trocar com as pessoas. Tudo fica comprometido por causa de Por um causa aparelho de um- dentro do Tem seu uma bolso. frase, eu não sei como é que ela é exatamente, mas eu sei que é de um sheik árabe, acho que é de um ricão lá de Dubai. Ele diz assim: os meus filhos serão ricos, mas os meus netos vai ser uma geração pobre. Porque Sim. as gerações estão Sim. mudando e a gente precisa se atentar para isso. Se atentem a como vocês estão ensinando os seus filhos a manusear o dinheiro, as conquistas e as frustrações. Não, porque essa geração, nós temos uma geração atualmente de pessoas viciadas em prazer. Sim. Todos os tipos de E prazer. prazer rápido. Aposta, rede social, em comida, em dinheiro, em substâncias, em diagnósticos que seja para que eu possa me escorar e falar é por causa disso aqui que eu não estou fazendo tal coisa. Justificativas para que a gente busque prazeres rápidos, dopamina rápida. E isso traz um efeito horrível para o nosso Uhum. país, que é exatamente isso. As pessoas não estudam, as pessoas não querem ler, as pessoas não querem ter acesso ao conhecimento, porque elas têm acesso à praticidade. Ao chat GPT, que eu digito um comando e ele vai lá e faz. Sim. Há um dinheiro rápido que eu vou aqui e aposto. Hoje nós não temos capacidade de pensar. É verdade. Não temos essa capacidade. E olha que pensar é a coisa que a gente mais faz no dia. É verdade. A gente acorda e dorme pensando. Como você falou, eu acordo. Depois da minha oração, a primeira coisa que eu faço é pensar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Como é que eu vou para o trabalho? Enfim. Pensar. E a gente esquece. É tão intrínseco do ser humano o ato de pensar que a gente Menina, até que palavra bonita esquece. como é? Intrínseco. Qual é o É significado? tão habitual, é tão Hum. nosso, é tão interno da gente, é tão Aprendeu aí, né? do dia a dia, que a gente nem observa. Mas Uhum. todos os dias a qualidade dos nossos pensamentos influencia nos nossos comportamentos, na forma que a gente fala com a gente, na forma que, consequentemente, a gente vai falar com as outras pessoas. Uau. E aí a Verdade. gente vê também, de certa forma, umas coisas muito fáceis e rasas acontecendo, né? Então, tem uns vídeos que às vezes aparecem para mim no Instagram, que é um povo dizendo assim: você ganha quanto? Aí ganha 60 mil reais por mês. Você tem quantos anos? 15. E o que é que você faz? Gente, essa é a exceção à regra. É verdade. Exatamente. É uma pessoa Exato. em 1 milhão. Parem de acreditar em tudo que Entendeu? vocês veem. Aí esse menino, certamente, que ganha 60 mil com o jogo de internet, ele aprendeu inglês muito cedo, ele veio de uma família que o empreendedorismo local deve de ter sido... privilégio. Ele teve um bom assim, computador, ele sim. teve incentivo. Então, isso não vai acontecer com você, dependendo da classe social que você esteja,
ou até independente da classe social que você esteja, É porque verdade. isso do Alphaville ao Santo Antônio, se você não estudar. É verdade. Entendeu? Se você não terminar o ensino médio, se você não terminar uma faculdade, porque não existe um outro caminho. Acho que o maior defeito da história é que ela se repete. A gente vive ciclos geracionais. Ei, eu fui para E o nada evento lá muda. em São Paulo. Eu até disse assim, eu paguei R$ 6.000 para escutar essa frase, porque não tem condição. Eu imaginava, eu falo sobre autoestima. Então eu imaginava que teria uma forma de eu chegar a falar sobre autoestima, mudar a vida da pessoa rápido, fácil, profundo. Não vai. Ou é rápido, ou é fácil, ou é profundo. Não vai ser rápido se for fácil e profundo. Não vai ser profundo se for rápido e fácil. Não vai, não tem como. Se você quer algo de alto valor, se você quer algo profundo, vai ter que ter tempo e vai ter que ter muito esforço. Muito. É verdade. Muito Vamos deixar esforço. uma dica de alto valor, dica de livro. Pra quem tá assistindo. Qual a sua, Larissa? Olha, eu tenho lido, eu vinha lendo muitos livros técnicos, porque o marketing deu uma guinada de evolução nos últimos 2 anos. Verdade. E eu vinha lendo muitos livros técnicos. E, ultimamente, como eu estava na minha hora de descanso, teoricamente trabalhando, porque eu lia, me levantava, anotava, não sei o quê, já faz um tempo que eu tenho lido mais livros, assim, românticos, né? Legal! Bonitinhos, legais. Que era sempre o que eu gostei. Inclusive, se eu não tivesse feito marketing, eu tinha feito letras, eu tinha estudado literatura latina, Que inclusive. legal. Que eu amo essa literatura latina. Eu vou anotar. Sua dica. Borges, Sais, não, mas eu não tô lendo isso. Eu tô lendo um livro. Na verdade, eu já terminei, mas algumas partes eu tô revisitando, chamado Antifrágil. É um livro muito bom e muito profundo. Acho que quando você termina ele, você começa a entender por que é que você precisa mudar algumas coisas em você e começa a tentar uma conexão interna de autoconhecimento, porque quem sou eu para falar isso perto de Deus, minha gente? Mas, assim, a gente se ilude muito com autoconhecimento. Verdade. Eu vejo muita gente dizendo assim, não, porque eu me conheço, Aham. eu sei como é que eu, como é que eu reagir, sou. como Deixa é que aqui eu a sua sou. risada. Deixa eu contar uma coisa rapidinho, Hortência. eu Pode vou ficar à tomar vontade, tempo. amor. Eu tive a oportunidade, em 2015, eu acho, de fazer um treinamento no BOP, no Rio de Janeiro, lá em Laranjeiras, no Batalhão de Operações massa, Especiais. sério? Coisa Sim, pouca. passei um tempo lá, um treinamento de inteligência emocional, quando se começou a falar em inteligência emocional. Aham. 10 anos atrás, 2015. Antes de... Antes disso, aí a gente numa sala e tal, lembro demais, tinha eu e 4 amigas minhas de trabalho, e o cara perguntou assim, do treinamento, o que é que você nunca é capaz de fazer na sua vida? O que você nunca vai fazer na sua vida, com certeza. Aí eu disse assim, eu com certeza nunca vou matar ninguém. Com certeza. Convicta. Eu nunca vou matar ninguém. Aí ele disse... Aí beleza, aí ele saiu perguntando, aí disse, qual é a pessoa mais frágil que você convive? Ele fazia perguntas diferentes de acordo com as respostas de cada pessoa. Para mim, ele perguntou, qual é a pessoa mais frágil que você convive? Aí eu disse, é minha irmã. Eu tenho uma irmã que tem uma deficiência, uma síndrome rara, e ela é a pessoa mais frágil que eu convivo. Porque ela não sabe se defender, ela não anda, ela não fala, ela não sei o quê. Aí ele, supomos que você chegue na sua casa, desse treinamento lindo, sua irmã tá lá e tem um cara que você nunca viu mexendo com ela e você tem uma faca. Ele não terminou nem de falar. O que foi que eu disse? Eu mato. matava na hora. Eu mato na hora. Aí ele criou a situação, fez o storytelling, né? E você chega em casa, tá lá, tá morrendo de saudade dela, e ela tá sentada e tem um cara não sei o quê, e tem uma faca na cozinha, o que é que você... Ele nem terminou de ser, eu mato, leva a gente ao extremo, né? Do ódio eu fiz, eu mato, olha, eu dou 300 facadas. Então, assim, esse autoconhecimento que a gente tanto fala que tem, ele é muito superficial. A gente não sabe, porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer quando eu sair daqui e descer essa escada. Até porque É o autoconhecimento sozinho não se sustenta. Precisa do autocontrole, precisa de uma autoestima, de uma autonomia. Você precisa de vários autos para que você coloque em prática, de fato, o É por isso que o autoconhecimento. conhecer o meu eu interior é quase que uma vida inteira, né? Com Pra certeza. poder A gente levar sempre fala, isso. autoconhecimento não tem início, meio e fim. É só início. Por isso que eu só falo início. muito desse livro, porque ele leva a gente a reflexões
de comportamentos e Sim. de anotações que você precisa sempre estar revisitando. Que bom. Porque quando você lembra que você precisa sempre se revisitar, profissionalmente, pessoalmente, o seu relacionamento. E é uma jornada mais difícil se revisitar do que querer revisitar Claro, o é muito outro, mais né? fácil olhar o outro. De fora não tem sentimentos, emoções, sensações. Verdade. Você só olha e julga. No meu lugar eu faria. Então faça Diferente. no seu, amor. Faça no seu lugar, não faça no meu, não. E o seu livro, meu amor? Eu vou dar 2, tá? Eu vou Tá. dar 2 dicas. Uma vai ser A Coragem de Ser Você Mesmo. Na verdade, vou dar 2 dessa autora, de Brené Brown. Coragem de Ser Você Mesmo e A Coragem de Ser Imperfeito. Ai, são 2 Já livros li. maravilhosos. Coragem de Ser de, Perfeito. é de dar um quentinho no coração, de você Eita, já conseguir quero ser também. a pessoa que você veio pra ser, de fato. A Que autenticidade massa. que você quer, você encontra coragem pra ser lá. A Muito Coragem bom. de Ser Você Mesmo e A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E tem outro livro que vai muito disso que a gente estava falando, sobre hábitos, sobre a busca constante pelo prazer, que é Hábitos Atômicos. Esse livro, ele é muito... Ah, você tá lendo Eu agora, comprei né? esse Não, já livro. terminei. Ah, Já mas você terminei. postou um tempo desse, eu printei. Recentemente. Por quê? É apenas falando o quê? Pequenos hábitos têm o poder de uma bomba atômica. Sim, Porque você começa, vou pra academia só porque eu quero perder peso. Melhorou o sono, melhorou a disposição, melhorou a memória, melhorou o foco, melhorou um monte de coisa. E depois melhorou também o seu peso. como que consequência, melhorou a sua várias autoestima. outras coisas. E por aí vai. É verdade. Então, aquele pequeno hábito que você subestima, muitas vezes tem o poder de uma bomba atômica na sua vida, mas por subestimar, não quero passar pelo ordinário. Então, você não vai chegar no extraordinário. Ai, meu Boa Deus, sorte. que tenso. Gente, Boa sorte. infelizmente, nós não temos mais tempo. Eu acho que a gente 3 horas. precisa tem que Quando ser é umas o próximo? 5. O próximo Tinha que dia, ser umas por 5. favor, Vamos a gente combinar. tá Precisamos aguardando já a parte fazer a 2. parte 2 É. desse momento. Eu quero agradecer a presença de vocês. Antes de agradecer a vocês e finalizar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, as pessoas que fazem esse podcast acontecer comigo, né? Porque existe sim um investimento para que esse assunto chegue até você, que é Lícia Nunes, Engenharia e Consultoria, Esquinão dos Pneus e também Futebol Esportes. Gente, muito, muito obrigada por apoiarem esse projeto. Também dizer para vocês que nós estamos sempre reunidas, nós mulheres empresárias, no HM Conecta, que acontece lá na HM Mentoria Comercial. Temos a próxima edição terça-feira, regada a vinho, como proposta aqui das meninas. Andresa vai estar lá com uma proposta diferente, que a gente vai levar também para as meninas que vão estar lá. Então, vale super a pena você participar. Para quem é o HM Conecta? Para você, mulher empreendedora. A Hortência, mas eu tenho uma vendinha. Não, você tem uma venda. A Hortência, mas eu só vendo lingerie. Não, você vende peça íntima para pessoas que precisam. Então, é para qualquer mulher empreendedora. Nós não estamos ali para medir tamanho de ninguém, nem faturamento de ninguém. Nós estamos ali para juntas podermos crescer, ok? Gente, obrigada. Muito eu queria obrigada muito morder pela vocês. oportunidade. Obrigada pelo Obrigada de verdade. bate-papo. Eu obrigada admiro muito pelas- vocês. Pelo Feliz. compartilhamento dessas informações. É tão bom, e o HM Conecta tem, inclusive, essa proposta. Sim. Não é só conteúdo de jogar conteúdo técnico, é de conectar essas mulheres que são Exatamente. muito carentes, como o Lari estava falando. Exatamente. O sucesso, ele é muito solitário. É. Então, quando você... a solidão é o preço do sucesso. Então, quando verdade. você encontra mulheres que igualmente estão solitárias e querem fazer esse networking, vamos lá na HM Obrigada Conecta. por aceitarem meu convite, né? Tô de muito virem. feliz, assim, eu sou fã de vocês. O privilégio de estar aqui hoje com a Andresa, eu falo tanto e eu não consigo nem falar, porque quando eu tô, eu só consigo Linda. admirar. Porque eu acho que é exatamente propósitos que convergem, né? Sim. Os nossos. Estão acima das nossas conquistas, porque quando uma mulher se levanta para ajudar outras mulheres a levantar, aí a gente salva um monte de menina. Que verdade. profundo, Que tá vindo viu, aí. Larissa? É verdade. Entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer isso como mulher. Olhar uma para outra, ajudar uma outra a se levantar e lembrar da quantidade de meninas que estão vindo aí, que nós... Das mulheres que já passaram, que a gente tá passaram, honrando, né? Exatamente, porque quantas meninas ainda vêm e o que deixaram de legado para a gente e o que é que a gente vai deixar de legado para elas. Perfeito. Nós temos que olhar o empreendedorismo feminino a partir da perspectiva de que hoje a gente consegue Sim. ser mãe e trabalhar
ser mulher e trabalhar. Pura resistência. Nós A somos gente pura consegue resistência. entrar num ambiente machista, a gente consegue impor a nossa voz. Eu não esqueço de algo que Lari falou, que foi assim, todas as vezes que eu quero desistir de algo que tem um homem que faria no meu lugar, eu vou lá e eu não desisto. Exatamente. Porque ele não vai fazer no Ele meu lugar. não vai isso. fazer no meu Não lugar. vai. Não É dou sobre esse cabimento. isso. Não dê esse E eu cabimento. penso não. muito nisso. Eu digo assim, eu não dou jamais um privilégio a um homem de fazer o que eu posso fazer. Maravilhoso. Não é nada contra eles, não. Pelo Pelo contrário. contrário. Tem Um em casa. até um em casa, lindo. Mas é porque a gente precisa deixar isso Ocupar. vivo para as próximas gerações. E não perder esse lugar que a gente sofreu tanto para ocupar. Até porque se a gente chegou nesse lugar que a gente tá hoje, é porque a gente ouviu em alguém que fez diferente, em alguma Isso. geração que propagou diferente. Isso. Então, por que não ser você a pessoa que vai propagar diferente para a próxima geração? Exato. Então, Perfeito. não Né? se perder disso. Não ter medo, entender que é solitário. E, assim, dramatizar menos. Eu gosto. Vitimizar menos. Eu Romantiza gosto. menos. Olha como é. Não dá Olha tempo, como não, é. sabe? Tô com tempo. Ai, tô chateada porque você engordei, mulher. Amanhã Tá a gente tudo emagrece. bem. Sabe? Deixar de vitimismo, de drama, não dá tempo, não. Eu Sabe? tenho visto não dá isso. tempo Vá pra mimimi, cuidar não. da sua Vá cuidar da vida. sua... Pronto, era o mote. Minha Pra gente, você terminar. é isso. Estamos finalizando Eu tô ansiosa, nesse mood. maravilhosa. E eu agradeço demais a presença delas aqui. Linda. Beijo. Beijo. Vamos cuidar das Muito nossas vidas, obrigada. então.